Vamos lá, terceirão. Para mim aqui, boa noite, né? Mais uma vez aí meus desejos que tudo esteja correndo bem. Beleza? Uma limpadinha aqui na tela, né? Vamos lá, tá? Vamos começar aí a filosofia econômica. A gente vai entrar agora numa parte da economia moderna que também diz respeito muito ao conteúdo que a gente estava discutindo com relação à crise do sistema político para o sistema econômico. Então, eu vou dar para vocês um curso de basicamente 3 conceitos filosóficos, econômicos, né, do mundo moderno, e esses 3 conceitos vão fortalecer a nossa visão de economia, a nossa visão de globalismo, e, portanto, tentar entender a globalização como um fenômeno econômico, tá? E esse mini curso de economia básica, né, introdutória, aqui com 3 vertentes apenas de economia, eu quero atingir esse objetivo. Que você olhe para o mundo e fala, caraca, velho, o poder político está cada vez mais suturação, está cada vez mais naquela lógica de tentar entender né, o sistema econômico internacional e tentar costurar aí artimanhas, aí, estratégias, né, para poder basicamente desenvolver o país. Vamos lá? Então a gente vai ter uma microaula aí, como eu falei para vocês hoje, né? Eu gravei aula de filosofia antes aula de sociologia antes da aula de filosofia. Então, já entreguei lá, vou entregar aqui também. Provavelmente vocês já devem ter recebido a informação, ou não, vão receber, de que a gente vai ter que antecipar as férias aí por conta, né, do que está acontecendo. Até uma estratégia da escola em tentar garantir aí mais aula presencial para o final do ano. E por conta disso eu também não vou te deixar no meio do caminho, né? Eu não vou poder te deixar cortar um conteúdo, por mais que você precise de fato depois rever alguma aula aí para entrar no clima, não vou parar um conteúdo no meio, tá? Então a gente vai falar hoje de inflação, eu vou te passar a parte básica de inflação, mas tudo que for reflexivo com relação à inflação, a gente vai trabalhar só quando as aulas voltarem, o ritmo, tá? Que a gente vai dar uma pausa aí. Então, eu vou tentar, essa aula de hoje provavelmente vai ser uma aula bem curta, uma aula de 20 minutos aí, tô dando um chute, vai ser uma aula mais curta, porque eu não vou entrar nas relações, tá vendo aí, ó? A gente tem 3 conteúdos aí, 3 subconteúdos dentro da inflação, que é relações, né? Essa aula de relação PIB e desvalorização da moeda é a grande aula de inflação. Ela é a aula que a gente vai ter que sacar bem, né, e entender essa questão aí da submissão. É feio falar isso, mas basicamente, né, dessa espécie de perda de poder, né, desse perda de espaço do poder público para o poder político, ou para o poder econômico. E a aula de crônica e Brasil é uma aula de inflação crônica. A gente vai tentar entender o que é a inflação no Brasil, uma inflação crônica. Uma aula mais rápida, assim, tipo, ela tá no 1.2, a gente já saca. É que eu não vou querer entrar no 1.2 para não ficar nada no meio. Então vamos entrar no 1.1, conceitos e tipos. Vamos tentar definir inflação na aula de hoje, tá? Porque inflação é um assunto muito sério. Eu não sei se vocês se recordam, mas lá no começo do ano, eu falei para vocês antes da gente estudar globalização do crime, que tinha um sociólogo argentino que apontou desafios para a América Latina. Né? Muito bom, Guillermo Doni, ótimo, super dica de leitura aí, é técnica, né? É bem difícil, mas, mano, uma obra-prima aí da sociologia moderna. É tipo um catálogo dele sobre os desafios que a América Latina teria que superar para poder atingir índices econômicos, sociais aí, e até de certa forma políticos mais satisfatórios do próximo século. Então, ele aponta a inflação crônica da América Latina, em especial o Brasil também, tá, como um grande problema para ser resolvido. Então, cara, a inflação no Brasil é um problema que desde a época dos seus avós tortura o brasileiro, né? Na verdade, desde que o Brasil é Brasil, a inflação existe, a gente vai ver isso até em sociologia, mas falando de uns tempos para cá, a inflação é o grande problema do brasileiro, aí, econômico falando. Né? Falou economia, inflação é a primeira coisa que vem, porque ela incide totalmente, né, no crescimento do PIB, no desenvolvimento de um país. Né? E todos os partidos políticos têm um projeto para a inflação e todos
políticos vencedores aí das eleições, das urnas, eles sempre trazem aí esse discurso, né, de como que a gente vai combater as metas, como a gente vai cumprir as metas de inflação, tá? Então, para a gente é um assunto tão comum, às vezes até complexo, a gente esquece, mas é algo tão presente na nossa história, você vai ser atacado por ele ou não. A inflação não me atinge, mano, você mora em Saturno, velho, porque não tem como, sabe? Então vamos lá. Vamos ao conceito de inflação, tá? E esse é o slide da aula de hoje, né? A gente vai trabalhar aí com os 1.1, que é o conceito e tipos de inflação. Então vamos trabalhar primeiro com o conceito de inflação. O conceito de inflação já tem muito a ver com um tipo de inflação, tá? Mas vamos lá. A palavra inflação, eu vou aproveitar o mesmo esquema aí da aula passada e vamos começar a escrever. Vou escrever aqui para vocês, né? Vamos escrever o conceito, tá? Vamos definir o conceito. Inflação tem a ver com inflar, tá? Inflar significa crescer, então há um crescimento. O que cresce, tá? Eu lembro quando eu era criança, tal, e eu falava: pai, por que existe pobreza no mundo se o dinheiro é um papel produzido, né? No caso, uma máquina faz papel para todo mundo e o problema está resolvido. Claro, né? Burrão, né? Um animal não tinha a menor noção, né, de que isso quebra todo o sistema monetário, todo o sistema econômico mundial seria destruído caso não existisse um rigor, um controle, uma regra, portanto um manual a ser seguido para imprimir, né, e movimentar moedas, né? Então hoje nem é tanto impressa, né, por conta do capital especulativo que a gente vive no globalismo, que também é um fenômeno tecnológico, a tecnologia também do dinheiro, né, o dinheiro tecnológico, PayPal, né, aqueles bytes, né, bitcoins, né, então dinheiro virtual. Então hoje também há outra forma, né, de imprimir dinheiro, porém, independente do que você imprime ou do que você aperta botões, quando há um aumento significativo, né, na circulação de moedas. E aí vamos usar o termo moeda, tá? Porque a moeda, ela é um termo que, se você lembrar do primeiro ano, ela representa o objeto que troca produtos, né? Então, se pessoas estiverem procurando por um produto, portanto, né, isso pode gerar a inflação. Então, a inflação, o conceito de inflar, é um conceito, ele vai vir sempre com uma característica ligada a um índice, né? Então, deixa eu ver, ele vai sempre vir caracterizado como índice, portanto, porcentagem, tá? Ele sempre virá em uma porcentagem. Então, a inflação, que fique claro já meio óbvio, quanto maior, pior. Quanto maior o índice, pior. Então, esses índices de inflação, ele vai vir em uma porcentagem, que significa o aumento significativo de circulação de moeda. Portanto, é uma porcentagem do que tem a mais de moeda circulando no nosso mercado, que corresponde a um aumento no preço das mercadorias. Tá? Então, isso aqui a gente pode, basicamente, até de certa forma, definir a globalização de forma básica, bem básica mesmo, assim, ok? Então, conceito, inflação, inflar, o aumento significativo da circulação de moedas, que vem medida em formato de índice, que é uma porcentagem, que representa a proporção entre o aumento de circulação de moedas, que vai incidir no aumento do preço das mercadorias. Tudo bem? Então, significa que quanto mais circula-se moeda, mais aumenta os preços, mais aumentam os preços. Então, se eu tenho uma porcentagem no aumento de desequilíbrio do mercado na circulação das moedas, isso vai incidir em uma porcentagem, essa porcentagem, no aumento dos preços. Então, basicamente, se eu tenho 3%, né, circulando a mais de moeda, eu vou ter pelo menos 3% de meta, esse desequilíbrio, no aumento dos preços. Ou seja, então, se eu pegar uma máquina de dinheiro e der R$1 bilhão para cada um de vocês, vocês vão gastar. O que significa que, nossa, que feliz, né? Uhul, agora eu vou torrar a grana, mas você não vai. Porque se cada um de vocês tiver R$1 milhão, a coxinha na cantina está 5 milhões. E isso é natural. O mercado é assim. É livre mercado, mão invisível, ele se autorregula.
tá? Então não tem muito o que fazer. Claro que a questão é, pois a gente vai até ver, né, a visão liberal, né, que eu usei agora, a questão da mão invisível, do livre mercado, é que essa inflação seja absorvida pelo próprio mercado. Tá? Já as teorias interventoras trabalham com a visão de que o índice ele tem que ser controlado, né, essa regra, né, da casa da moeda, né, de circular as moedas, tem que ser bem rígido e controlado pelo governo. Tá? Então, conceito, portanto, de novo, é o aumento significativo na circulação da moedas que incide no aumento dos preços das mercadorias. E este valor, perdão, e este aumento vem em uma porcentagem, né? Ele vem em índice percentual, tá? Como indicativo. Tranquilo? Então vamos lá. 3 tipos de inflação, tá? Antes dos 3 tipos de inflação, deixa eu te dar. Eu devia ter feito isso antes. Antes de trazer para vocês os tipos de inflação, entenda o seguinte: tem várias inflações que a gente vai estudar, tá? Tem tipos de inflação, vão ter tipos de índices, vão ter tempo de medição. Tá? Então a gente vai trabalhar com o básico, a gente vai trabalhar com o IPCA. O IPCA é o básico, tá? É o valor que está no Jornal da Globo, que está no UOL, sabe? É o valor básico, que é o índice de preço ao consumidor amplo. O IPCA é a inflação, que geralmente eles usam aí na TV, que é exatamente este conceito aplicado ao que a gente pode chamar de necessidades básicas. Basicamente, básico, cesta básica, transporte, tipo, valor do, como é que chama aqui, não? Bilhete, do bilhete do ônibus, combustível, gás, roupa, né? Tá? Setor têxtil, tá? Então do que a gente consome básico. Tá? Nossa, vai aumentar a inflação da 3%, vai subir 3% o PlayStation. Velho, tá? Não. Tá? Aí é sobre produtos importados, aí tem todo um outro índice. O índice que a gente vai usar é o índice básico, que é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é basicamente a cesta básica. Água, luz, telefone, aí, não o preço do telefone, mas não, acho que telefone não, eu viajei. Gás, esquece que mais telefone. É água, luz, gás, aluguel, né? Entra aluguel, entra legumes, cesta básica, comida, arroz, feijão, os grãos, tá? Ok? Então, de forma geral, é o que a gente consome naturalmente, tá? Então, deixa muito claro esse PCA. E o tempo, é importante observar como esse índice ele vem medindo que tempo. Geralmente as inflações elas vêm a inflação do mês, a inflação trimestral, a inflação semestral, tá? E a inflação anual. Os índices, geralmente, que são mostrados na televisão, eles avisam, mas provavelmente é o anual, né? Eles trabalham com o ano. Em 2019, tá? Ok? Geralmente é só ficar esperto nisso. Às vezes entre setembro, às vezes eles até falam um mês, tá? Só ficar ligeiro nisso. Geralmente é anual, tá? As inflações, porque a inflação, você faz uma leitura mais ampla, né? Então, não dá para você em 2, 3 dias pegar a inflação do dia, embora provavelmente seus pais viveram a época da chamada inflação ao dia, né, que era a inflação de 200, 300% ao mês, uma coisa absurda, né, onde você tinha ali no ano 2, 3 mil% de inflação, os preços subiam por hora, era a época do governo Sarney, né, ali na viradinha, né, do regime militar. Foi um tempo terrível, um tempo de fila nos mercados, coisa. O brasileiro conviveu muito com a inflação na década de 90, foi terrível. Tá? A gente vai até ver no final do ano o plano real, os combates à inflação. Por isso é importante dominar o conceito de inflação. Beleza? Então vamos lá, vamos aos tipos de inflação. Então esse IPCA, ele é um índice, tá? Que vai medir a inflação de um país. Porém, essa inflação que a gente está medindo, ela tem 3 tipos básicos. Tá? Essa inflação que eu dei para vocês é a inflação monetária. Ou seja, o que vai alterar a inflação? Então, o IPCA, 3%, dá um exemplo, é o aumento de circulação de moeda que vai aumentar aí em 3 meses, ou se for trimestral, em 3% a média dos produtos básicos. Às vezes o gás, né, que foi o caso, subiu mais do que 3%, outros 1%, outros meio. Isso é uma média, ok?
Tá? Então, geralmente, o IPCA ele vai vir sobre a inflação estrutural barra monetária, que é essa inflação básica do conceito que eu te dei aqui. Só que tem outros dois tipos de inflação, que às vezes eles não falam, mas que, obviamente, mexem nessa porcentagem também. Que não é só o aumento significativo da circulação de moedas. Às vezes, não houve um aumento significativo na circulação de moeda, e mesmo assim você teve uma porcentagem aumentando do IPCA, que é a inflação de índice de preço ao consumidor amplo. O que pode interferir também nessa inflação, nesse aumento, né, desse índice, sem ser de fato a circulação de moedas? Só pensar em oferta e demanda. Né? Então, inflação de demanda e inflação de oferta. Por exemplo, um produto ele fica raro. Né? Então, demanda é o quanto que as pessoas precisam daquele produto. Às vezes, muitas pessoas querem um determinado tipo de produto. Você pode pegar o álcool gel como um grande exemplo. Não houve aumento de circulação de moedas no Brasil. Muito pelo contrário, houve uma deflação. As pessoas estão gastando menos, porque justamente não estão indo aos mercados e justamente não estão indo aos shoppings. E nós tivemos uma inflação no custo do álcool gel alta. Aí você fala assim, professor, como é que pode ter inflado o custo do álcool gel se a circulação de moedas não aumentou? Pelo contrário, diminuiu. É que a busca por aquele produto aumentou. Isso é chamada de inflação de demanda. Muitas pessoas estão atrás daquele produto por conta da situação que a gente está vivendo. Essa inflação por demanda, ela acontece bastante em épocas, por exemplo, vou dar um exemplo, o setor da moda, né? Setor da roupa, setor têxtil, muito natural. Épocas de frio versus épocas de calor. É simples. Época das liquidações, vamos dar um exemplo. Chega janeiro, no Brasil, começa o verãozão, as pessoas vão lá torrar dinheiro em bota, country, né, blazer, sobretudo que eu não consigo entender, mas enfim. Por quê? Demanda. Você tem poucas pessoas atrás daqueles produtos por conta, né, de que não estamos no inverno. Então, poucas pessoas vão procurar a bota. Então, os preços caem. Você tem uma questão ao contrário da inflação. É um exemplo. Vamos dar o exemplo óbvio da inflação de fato. O inverno. Quando chega no inverno, as botas, as roupas, o fundi, o rodízio lá, né, de fundi, o Outback, aí tem o rodízio até no McDonald's lá de fundi. Aí come, aí fundi, né? Aí entra. Por quê? Demanda. Muitas pessoas vão procurar aquele produto naquela época do ano. Tá? Claro que a nossa questão aqui com o álcool gel é uma questão muito específica, uma questão muito por conta do corona. Beleza? Mas você pode aplicar aí. Você às vezes não teve, às vezes não teve no nosso caso, né? Mas às vezes não há um aumento significativo de circulação de moedas, mas há um índice de preço subindo por conta da demanda. E você tem a inflação de oferta. O que é inflação de oferta? Você vai fazer o caminho contrário. A oferta é uma inflação que decorre não porque as pessoas precisam do produto, mas é com o próprio produto. Às vezes o produto em si ele vai precisar aumentar o preço. Por que isso vai acontecer? Geralmente, eu vou dar um exemplo clássico, básico. Lançamento, tecnologia, tempo de produção. Aqui você vai para o capitalismo cru, né? Basicão. Às vezes é um produto novo, ele está chegando agora no mercado, ele é raro, né? Aí aqui agora a questão, você vai ofertar pouco deste produto. É um produto com uma tecnologia diferente, é um produto que agora está usando uma nova matéria-prima, ou às vezes é uma matéria-prima que ficou cara. Eu vou dar um exemplo do petróleo. Você não teve um aumento significativo na circulação de moedas. Né? Ponto. Né? No pré-corona. Você teve a crise Rússia e Arábia Saudita, o que aconteceu? Ou seja, uma questão externa afeta diretamente o preço do petróleo. O petróleo fica caro. Então a oferta sobe o preço do petróleo porque aquele produto vai ficar raro. Porque vai chegar menos produto no Brasil, vai vender mais caro. É o que aconteceu, por exemplo, com a crise do milagre econômico. Não sei se vocês lembram do regime militar lá da OPEP, que foi a crise, né, da guerra lá de Israel, onde os países da Arábia, liderados pela Arábia Saudita, Oman, Kuwait, né, os países do centro do petróleo, eles boicotaram a produção de petróleo. O petróleo sobe, porque uma questão que envolve exatamente a oferta, o produto. Então, uma questão que o produto não vai chegar, então ele vai ficar caro. Ou é um produto com mais tecnologia, uma matéria-prima que ficou mais cara, uma matéria-prima nova.
você precisa de mais tempo para produzir ele, agora ele está numa nova linha de produção, ele vai agregar um brinde, uma coisa diferente. Tudo que envolve o produto, e principalmente a tecnologia incorporada nele, ou uma crise externa, isso afeta o produto, sobe o preço. Né? Então a gente tem que fazer uma análise, porque não é sempre que a inflação vai disparar, e isso será sempre um aumento significativo de circulação de moeda. Foi porque houve um desequilíbrio, né? Desregulou a impressora. Né? O cara imprimiu errado, culpa da impressora. Nem sempre. Né? Às vezes, sim. Às vezes é uma questão mesmo de administração pública. Boa parte das vezes também não. É uma inflação que vem de uma demanda ou de uma oferta, tá? Que também acontece várias e várias vezes. Tranquilo? Tá? Eu vou te dar um outro exemplo também, só para terminar a aula. Na história do Brasil, é muito interessante. Na época da Primeira República, um dos homens mais inteligentes do Brasil, no governo do Floriano Peixoto, foi Rui Barbosa. Rui Barbosa é famosíssimo por ser um dos maiores economistas que o Brasil já teve. Eu citei o Celso Furtado na aula de Sociologia. Rui Barbosa é um grande exemplo. E ele foi ministro da Economia e deram a ele a simples função de imprimir moedas em 1900, logo depois que os escravos haviam sido, de fato, documentalmente libertados, e que esses escravos iam agora agregar ao mercado de trabalho. Então, escravos agregados ao mercado de trabalho significa que o governo vai ter que imprimir moedas para que eles possam circular. Imagina a tarefa do cara lá no começo da República de contar número de escravos, para você poder circular moeda. Hoje existe aí, a gente tem que fazer já, né? Como é que é o nome? Declaração do imposto de renda. O imposto de renda é justamente isso. É um mecanismo estratégico e hoje tecnológico, você faz pelo computador, para o governo ter noção quantas pessoas estão veiculando de moeda, ou quantos de bens elas têm adquiridos, para o governo ter o cálculo de quanto cobrar de imposto, de quanto circular de moeda, de manutenção de preço. Imagina o cara fazendo isso lá na época que 80% da população brasileira não tinha emprego. Né? E vai ser agora inserido em mercado de trabalho. Imagina na época da criação da CLT, com Getúlio Vargas, que vai começar o registro em carteira, o salário mínimo. Como é que você vai circular moeda? Inflações totalmente desreguladas. Você vai ter um aumento de índice absurdo. É exatamente o que aconteceu, por exemplo, na crise de 29, se vocês lembrarem. Eu falei com vocês da crise ano passado? Eu falei, hein, mano. É só lembrar da crise de 29. Os Estados Unidos, eles são muito liberais. Os bancos americanos, eles têm liberdade para imprimir moeda. Eles emprestam dinheiro a juros baixíssimos. Então, gira muita moeda. Então, é desregulado. E eles nem ligam. Porque o grande problema da inflação não é ela subir, é o seu salário não subir. Se o preço do tomate sobe 3% e o seu salário 7%, uhul, meu brother. É nóis. A inflação ela se torna ruim quando ela sobe os preços de forma desregulada com o que você tem em mãos para comprar. Esse é o grande problema. Tá? Então, para terminar, está aí a meta de que o governo brasileiro tinha para o final de 2019, 3,75% de inflação, e a inflação atual é de 4,36%. Que significa que nós temos aí no ano de 2020 uma perspectiva de que os preços do IPCA subam em média de 4,36%. Geralmente, na época dos sindicatos, né, que agora está mais restrito, mas os patrões e os empregados, eles geralmente negociam aumentos salariais anuais, chamado de dissídio, né, em cima da meta, né, entre a meta e a inflação do ano. Né? E aí, cara, o ano aumentou a inflação tanto e a meta era essa, acha um valor aí que você pode aumentar meu salário para não sentir a inflação. Porque se ficar subindo todo ano 4% e você parado, aí, amigão, tchau, tchau. E já aconteceu isso na história do Brasil e a gente vai ver isso em sociologia. Tranquilo? Dominem um conceito, porque senão a gente perde cancha na hora de debater, na hora de discutir, principalmente a aula de sociologia. Isso aqui vai ser muito importante para a história do Brasil e é muito importante para a gente entender como que a política deve funcionar nos dias de hoje. Tudo bem? Então está aí o conceito de inflação e na próxima aula a gente vai debater inflação com base em PIB e desvalorização de moeda. Agora é já projeto político para a inflação.
como controlar ela, como combater, né? O que ela incide no PIB, o que significa um aumento da inflação para a moeda, para o real, essas coisas do dólar disparando. A gente vai ter umas visões assim mais claras sobre essas coisas, né? Pô, caraca, né? Tipo, minha mulher agora perguntou, pô, velho, Estados Unidos tá em crise, lá tá o caos, o dólar sobe, mano. Qual o sentido, velho? Porque os Estados Unidos tá em... O sistema econômico é outra coisa. Então, tá vendo? A gente tem que ter ainda umas concepções de como as coisas funcionam. Deixa isso para depois da nossa pausa. Então, mais uma vez, aí estendo a vocês e a família todo o meu desejo aí de recuperação do país e do mundo, tá? Que fiquem bem, que fiquem tranquilos, me escrevam aí qualquer coisa e até a próxima aula. Boa quarentena e boas férias, né? Valeu, pessoal. Um forte abraço aí a todos. Tchau, tchau.